A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para a segunda aula de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Nós vimos aí na primeira aula algumas doutrinas contidas no Novo Testamento, que nós não entramos profundamente, porque nós já falamos anteriormente em outras aulas, então os irmãos podem constatar em outras aulas. Isso é até um estímulo que vocês assistam às outras aulas, tá bom? Nessa segunda aula de hoje, nós falaremos de Teologia Bíblica do Novo Testamento, como vocês já sabem, meu nome é Isaac Azevedo, sou professor do Seminário Voz Missionária, você pode acompanhar aí essa aula para complementar seu estudo, e contar também como o tempo de aula que você teve, Então assista aí, se inscreva no canal, eu nunca falo para o pessoal se inscrever no canal, sempre me esqueço, mas se inscreva no canal aí, faça parte aí, a gente vai estar sempre postando novos vídeos, tá bom? E já indo ao que interessa, indo ao assunto, nós vemos alguns ensinamentos de algumas pessoas que tiveram grande importância aí no Novo Testamento. Então a gente vai começar por Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então os ensinos de Jesus, eles foram fundamentados nas escrituras do Velho Testamento, claro, como lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, que diz assim: então ordenou-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás, só a Ele servirás. Isso é uma citação de Deuteronômio, lá dos mandamentos, e tudo mais. Então a gente vê que era fundamentado nas leis, O ensino de Jesus, eles revelam claramente que ele era o Messias prometido. E os seus ensinamentos, eles eram implantados, inspirados por Deus, e por isso eles estão ainda hoje vivos em nossa memória, em nosso coração, porque foi Deus que não foi um ensinamento humano que a gente vê outras religiões, por aí, com ensinamentos humanos, pessoas com vãs filosofias, vãs caminhos, Então ele apresentava-se diante do povo e usavam a linguagem do povo, e isso era legal, porque o povo se sentia em paz, se sentia familiarizado. Ele usava as figuras conhecidas do povo para ensinar as ideias corretas e desfazer as ideias erradas que os sacerdotes, fariseus, as pessoas dessas seitas, dessas vãs filosofias, que já não existem somente hoje, já existem desde antigamente, dos primórdios, colocavam na cabeça do povo, Então o centro dos ensinamentos de Cristo era o quê? A fé, irmãos. Sem fé nada nós podemos fazer. Então a fé ensinada por Jesus opera gloriosos resultados. Aí nós vemos aí que a fé opera milagres, irmãos. Em Mateus capítulo 9, versículo 2, eis que lhe trouxeram um homem deitado no leito. E Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E logo mais Cristo ele vai e cura aquele homem ali, aquele homem levanta. Então é tudo pela fé. Fé hoje que está muitas das vezes perdida, que as pessoas não têm, entre nós próprios cristãos, às vezes nos falta essa tão pequena fé para a gente conseguir alcançar de Deus os milagres. Então a fé ela também promove santificação. Em Atos capítulo 26, versículo 18, diz assim: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, irmãos, para que recebam a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Tá vendo? Então, irmãos, não adianta você fazer jejum, não adianta você deixar a barba crescer, não adianta você se martirizar, não adianta você se ferir o teu corpo, com chicotadas, com açoites, se você não tiver fé em Cristo. Não adianta. E mesmo assim, quando você aprender a fé em Cristo, você vai ver que isso não é um meio de santificar ninguém, tá? Não adianta você adquirir todo o conhecimento do mundo e chegar no final da sua vida você não entender que você precisa de Jesus Cristo e você partir para a eternidade sem Cristo. Então
a santificação, tá? Sem a qual ninguém verá a Deus, só vem através de Jesus Cristo e de mais ninguém, e de nem mais algum outro meio, tá bom? Então a fé, ela também revela as qualidades. Em Romanos capítulo 1, versículo 8, primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, né, por todos vós, que em todo mundo é anunciada a vossa fé. Tá vendo? Naquele momento ali, né, da igreja, né, Paulo estava dando graças a Deus porque a fé, a comunhão dos cristãos estava sendo anunciada em todo mundo, e aquilo dali estava animando as pessoas a se converterem, né, e ele estava dando graças a Deus aquilo ali. E pena que isso se acabou, né? Hoje isso praticamente não existe, né? As pessoas, elas não têm aquela comunhão que a gente vê em Atos aqui, e nós devemos resgatar isso. A igreja precisa resgatar isso no nosso íntimo, no nosso âmago, para que a gente possa sentir essa alegria que Paulo estava sentindo, né? E para a gente ver que nossa fé, ela pode alcançar lugares longínquos, ainda mais com o advento agora da internet, né? Do Facebook, do WhatsApp, da tecnologia, né? Das publicações. Chega e as pessoas se alegrarem muito mais, né, do que ficarem colocando imagens de pessoas mortas, de acidentes, de assaltos, né, que é o que predomina, né, de palavras vãs, inúteis, né, e as palavras de bondade, né, não são mais vistas, né, as pessoas são maus para os animais, maltratam os animais e abandonam os animais, né, e isso não está no coração do homem. A palavra de Deus diz que aquele que tem um bom coração, tem um coração de Deus, né, lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 10, ele ama os animais, ele cuida dos animais. Então, outrora, se você não cuidava, né, dos animais, passe a cuidar, tenha um bom coração, né? Se você também não adianta cuidar bem dos animais e maltratar os seres humanos, nós devemos também cuidar dos seres humanos. Então, se você não fazia isso, passe a fazer, que vai ser bom para a sua vida, você vai se sentir bem, e isso vai te animar muito mais a viver, vai te dar saúde, vai te dar vida, tá bom? Então, Marcos, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: eis que subimos de Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais e sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Tá vendo? Então a fé é crer que Deus é fiel para te livrar disso. Tá vendo? Que Ele é a força que move a mão de Deus, e a fé, Ele conduz o indivíduo a uma perfeita relação com Deus. Então a fé, ela também nos garante a salvação, irmãos. Tá bom? E um texto que eu separei para essa palavra diz assim, ó, Romanos capítulo 3, versículo 26, acompanha aí: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, e para que ele seja justo e também justificador daquele em que tem fé em Jesus Cristo. Tá vendo? Então, essa é a garantia da salvação, tá? Deus, ele vai demonstrar justiça nos seus atos de benfeitoria. Não adianta você ser bom, não adianta você dar esmola aos pobres, não adianta você ajudar o próximo, né? Você fazer doações, se você não tiver Jesus no seu coração, tá? Você não vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você faz boas obras, mas sim, você vai ser justificado dessas tuas boas obras aí que você faz, se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração. Também não adianta crer, né, na malandragem, querendo fazer que, vou falar que eu creio em Jesus. Não, isso é uma coisa tua com Deus, tá? Quem somos nós para falar, né, se você vai ser salvo ou não, né? O homem, ele precisa de Deus. Nós somos cristãos porque nós reconhecemos que precisamos de Deus, não que achamos que somos super-heróis, né? Se você tem um pensamento que a gente acha que é crente, porque a gente acha que é super-herói, você está errado. Você está com uma ferida, com uma mágoa no seu coração, e isso gera uma doença espiritual em você, um câncer espiritual. Então pare de pensar assim e se volte para Deus.
Ainda mais se você já faz boas obras, faz boas coisas. Se liberte dos seus pensamentos, se liberte de si mesmo, né? das mágoas, dos cânceres internos que há em você, e se entregue a Cristo de todo o coração, que você vai ter uma boa reputação, você vai se sentir melhor, né? Você vai poder falar de coisas legais e as pessoas vão se alegrar, e a sua fé ela vai ser anunciada em todo o mundo, tá bom? Então Jesus Cristo ele pregava o evangelho do reino, irmão, não um reino político ou material, mas um reino espiritual e futuro. Por isso nós falamos aqui sempre de coisas espirituais. Então Jesus Cristo também ele enfatizava também o aspecto escatológico nos seus ensinamentos. Jesus também ele enfatizava que a sua morte e a ressurreição eram uma necessidade para a salvação do ser humano. Ele sempre falou isso, tá? Então, e por várias ocasiões Jesus ensinou essa doutrina, né? A doutrina salvífica de Jesus Cristo, do seu reino espiritual, não do seu reino material, como muitos pensam, né? Então, Lucas no capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? O ser humano, que depois que se afastou de Deus, né, com seu pecado original, lá no Jardim do Éden, né, ele perdeu a comunhão com Deus. Então, não que o ser humano se havia perdido de Deus, porque Deus sabe onde está cada um de nós. Deus é onipresente, né? Ele tem esse poder de estar em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. Então, a gente vê o seguinte: perdeu-se a comunhão. Então, ele veio buscar isso, veio buscar e salvar, né, o homem desse pecado aí, dessa perda de comunhão. Então, Marcos no capítulo 10, versículo 33, diz assim, ó, dizendo: eis que subimos de Jerusalém, né, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, tá vendo? Ou seja, vai entregar para ser julgado aos romanos, depois que os vão condenar à morte. E assim Jesus estava predizendo o seu fim, né, o cumprimento daquilo que ele veio fazer. João no capítulo 11, versículo 25, declarou que Jesus, assim, ó, declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tá vendo? Ainda que morra, viverá. Ele estava falando isso quando ele ressuscitou Lázaro. Não só quando ele ressuscitou Lázaro, essa palavra nós interpretamos que mesmo que nós morramos, chegamos ao final da nossa vida aqui terrena, nós viveremos com Cristo, tá? Imediatamente após a nossa morte, né? Nós estaremos com Cristo no seu lugar de descanso, né? Assim como ele prometeu aquele ladrão lá na cruz, né, que se arrependeu, né, e pediu para que ele se lembrasse dele quando entrasse no teu reino. Ele falou que estaria no paraíso, e esse paraíso, né, que nós almejamos um dia estar após o findar da nossa vida aqui, né, e que nós temos certeza que nós vamos estar, né, quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, tá? Então, no capítulo 12, versículo 47, tem uma palavra que também diz assim, ó, no capítulo 12, versículo 47, no mesmo livro de João, no mesmo evangelho de João: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Olha o que Cristo estava dizendo: eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Está vendo, irmãos? Nem depois que você morrer, Cristo ele não vai te julgar. Na epístola de João, primeira epístola de João, ele vai vir dizendo que ele é o advogado que advoga nossas causas. Ele não vem dizendo que ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então o advogado ele não julga, ele só advoga. Então nós devemos entender o seguinte: que Deus é o juiz, não Jesus. Jesus é o nosso advogado, irmãos. Jesus, por meio de Jesus nós vamos ser salvos. Por meio de Jesus nós vamos ser justificados. Por meio de Jesus nós vamos ser santificados. Por meio de Jesus nós vamos ser
regenerados. Jesus não vai condenar ninguém, não veio para revogar lei nenhuma, né? Assim como ele disse, ele veio para cumprir, fazer cumprir nele. E aquele que crê que Cristo cumpriu a lei, né? E isso foi suficiente para nos salvar, que deu a ele crédito suficiente para a eternidade, para nos salvar todo aquele que nele crê, vai ser justificado por ele. Tá vendo? Então, João estava sendo muito feliz quando ele estava dizendo ali, retratando as palavras de Cristo, que aquele que ouvir as minhas palavras e não as escutar, não as guardar, eu não julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha que tremendo, né? É um mestre dos mestres mesmo que estava dizendo isso para nós, para a humanidade. Mas ele veio para salvar o mundo, né? Então Jesus ensinou que o homem, na condição do seu destino, é a perdição. Mas se crê, né, como em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Né, a condição, né, e o seu destino é a perdição eterna. Essa é a condição do homem. Tá? Mas se crê em Cristo, né, há esperança. Então, que essa aula ela sirva de edificação para que você possa ensinar, né, as pessoas, né, que acho que esse é o objetivo principal, né, que estão aí perdidas nesse mundão aí, que precisam da salvação. Temos a teologia do apóstolo João, irmãos. João, que era filho de Zebedeu e de Salomé, irmão menor de Tiago, ele foi um dos primeiros discípulos a ser escolhidos pelo Senhor e o último a morrer, inclusive, né? Ele foi humilde e simples, conhecido como um apóstolo do amor, tá? O centro, a base, o alicerce da teologia de João, que é a pessoa de Cristo. Então ele introduz a sua teologia apresentando o quê? Apresentando 3 declarações que excedem o entendimento do ser humano, irmãos. João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tá vendo? Então, e este princípio é diferente de iniciar e começar, ou seja, é diferente de partida. É o Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá vendo? Então, este princípio é o que? É indefinido, irmãos. É um tempo quando, por um ato soberano, Deus criou o universo. É esse o princípio que João estava falando. Então, João, guiado pelo Espírito Santo, ele nos conduz para além das eternidades passadas, irmãos. E essa teologia é chamada de cristocêntrica, porque era do apóstolo, né, e dizia que Cristo é tudo. Então, não é uma teologia de apenas de razão, né, de meras formalidades. É uma teologia do Espírito. É o Espírito da palavra. Por isso que tinha o diferencial da palavra de Deus. Esse é o diferencial da cristandade, do evangelho, do cristianismo no mundo, que fala do Espírito da palavra, não da formalidade da palavra como vã filosofia, como mera razão. Então esse é o diferencial de muitas pessoas se converterem, se alegrarem, de verem milagres, das pessoas criticarem também e tudo mais. Então, a mensagem de João mostra que Deus pode ser conhecido, tá, em Jesus Cristo, perfeitamente. Né? Não só em Jesus Cristo, mas em nós também. Nós tivermos as atitudes de Cristo, né? Deus vai ser reconhecido em nós. E isso não só agora, isso desde o Primeiro Testamento. Né? Se lembra daquela mulher sunamita que falou para Eliseu: ali vai um homem de Deus, vamos fazer um quarto para um homem de Deus, né? Então, pessoas reconhecem Deus em nós, né? Tranquilamente, perfeitamente. Óbvio, se você tiver as atitudes de Deus, né? Que Deus espera que você tenha, que Deus instrua que você tenha, né? Instrua, o ensinamento que você vai aprender na palavra de Deus, é óbvio. João no capítulo 16, versículo 3 diz assim: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras, está vendo? Então esse é o ensinamento de João, né? Sempre falando sobre as coisas de Cristo, as coisas vindouras, né? Ele falou no quarto evangelho, falou na epístola e falou na Guiliana também. Então, teologia do apóstolo Pedro, irmãos, Pedro, mole? Brincadeira, né? Teologia do apóstolo Pedro. Então, Pedro era um homem modesto, como nós sabemos, simples, era um pescador e muito observador, né? Ele era sincero e por natureza impulsivo, né? Ele estava sempre falando, sempre ativo, ele tomava frente, né? Com facilidade das coisas, era meio que violento, instável ali, né? Antes da sua conversão e etc. Então, Pedro ele se dirigiu aos cristãos dispersos pelas províncias da Ásia Menor para confortar os fiéis que se estavam em perseguições em muitos lugares. Então ele escreve dessa maneira para confortar, né, os fiéis. Então a gente vê uma palavra relacionada a Pedro dizendo assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E respondeu-lhes Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. É óbvio que não naquele primeiro momento, mas depois o apóstolo Pedro, nessa passagem se encontra lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 33, né? Pedro ele passou, né, de cabeça erguida na prisão e a morte também, teve uma morte crucificadora também, né? E morreu assim como seu Senhor, porém ele pediu para que fosse colocado de cabeça para baixo, né? Como diz a história, porque não era digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor. Então, para a edificação dos novos convertidos, não somente dos judeus, mas também para entre os gentios, para alertar os cristãos sobre as falsas doutrinas que iam entrando nas igrejas. Essa era a teologia de Pedro, né? Quando Pedro ele ia alertando as pessoas, né? Então ele falava assim para que não deixasse que os falsos ensinamentos entrassem, né, dentro da igreja. Então, o conceito de Pedro sobre a pessoa de Cristo. Olha o que Pedro pensava sobre Cristo, irmãos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus de nosso Pai e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia, na regeneração para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus é apresentado por Pedro como o Salvador, irmão, e cuja obra redentora foi consumada no Gólgota, tá? Então Jesus é considerado a pedra viva, irmãos, e preciosa para os crentes, e a pedra de tropeço para os incrédulos, né? Conforme descrito no capítulo 2, do versículo 4 ao 10, do próprio 1 Pedro, que diz assim, na epístola de Pedro: Jesus é o exemplo que devemos segui-lo. Jesus é o fiel como para com os seus, e ele voltará para recompensar seus servos, né? Como está lá na primeira epístola de Pedro também, no capítulo 5, versículo 1 ao 11. Então, muitos dos seus ensinos ele aprendeu diretamente com Jesus Cristo, né? Quer ver? Olha o ensinamento que a gente fez um paralelismo aqui. O ensinamento de Jesus, o que Jesus ensinou? Em Mateus capítulo 13, versículo 7, Jesus ensinou: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviu o que ouvis e não ouviram. E olha o que Pedro ensinava. Em 1 Pedro 1,10 diz assim: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram de graça, da graça para vós, que para vós era destinada, tá vendo? E é bem paralelo, né? Bem semelhante o que ele ouviu, ó. Depois em João capítulo 21, versículo 15,
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Barjonas, Simão, filho de João, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. E depois, no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, no versículo 2, Pedro ensina-se: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Está vendo? Um apacentar das ovelhas, como é semelhante. Então a gente vê também em Lucas, no capítulo 22, versículo 31, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, como nós já lemos lá, né? E depois Pedro, ele ensina no capítulo 5, da sua primeira epístola, no versículo 8, assim: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, tá vendo? Cirandando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então eram ensinamentos que Pedro ele aplicou, né? E que a gente aplica hoje, né? Que o diabo está sempre cirandando, né? Aquelas pessoas que servem a Deus procurando tragar, né? O seu casamento, a sua família, né? E por aí vai. Primeiro ele tenta agir na sua família, né? No seu casamento. Quando ele não consegue, ele vai para a família, para os filhos, para os parentes, né? E por isso que nós devemos estar sempre em constante oração. Então, nós vemos aí a teologia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era da tribo de Benjamim, nativo da cidade de Tarso, né? Ele tinha cidadania romana, né? Como direito de nascença da família, de uma família de influência, né? Ele tinha herança judaica, grega e romana ao mesmo tempo. Então sua natureza era profundamente religiosa. Ele era um homem educado em toda a cultura secular, tá? E no caminho de Damasco, numa intervenção divina, o Senhor se revela a ele. Assim ele passa a conhecer que os cristãos, a quem pertencia ao Senhor Jesus Cristo. E houve uma transformação instantânea da vida dele. E é assim que a gente espera quando a pessoa se converte, que haja uma transformação instantânea, né, com o Senhor. Diferentemente do que é pregado por aí, né? As pessoas não têm uma transformação instantânea. Tem que fazer campanhas de tantas semanas, né? De 20 semanas, 7 semanas, 21 semanas, 21 dias, né? Tem que subir um monte, tem que fazer tantos jejuns para que haja transformação. Quando há realmente um encontro com Cristo, a pessoa se transforma, né, instantaneamente, assim como o apóstolo Paulo. Então o tema central dos seus ensinamentos é o quê? É a graça. Então vejamos, Efésios capítulo 2, versículo 8, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos no capítulo 3, versículo 24, irmãos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, tá? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo foi quem deu força para trabalhar, né? Então, Efésios no capítulo 3, versículo 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis, tá? De Cristo, tá vendo? Então, e riquezas que não tinham palavras, que o próprio apóstolo Paulo, homem culto, não achava palavras para descrever. Então, Paulo ele apresenta a graça, irmão, como uma atitude de Deus para com o homem, conforme lá em Efésios 2,7, né? Como uma obra em seu favor, né? Como lá em Tito também a gente vê no capítulo 2, versículo 11, né? Como um dom concedido ao homem, né? Um dom de Deus e tudo mais. Em Efésios 4,7 também ele fala sobre isso. Então, irmãos, depois ele vem dizendo assim: digo, porém, andai no Espírito e não haveis de cumprir
a cobiça da carne, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, né? Então Paulo referir-se, ao ele se referir a andar em espírito, ele queria dizer que devemos usar a nossa qualidade para se inclinar a Deus, irmãos. Então, no cristianismo, a vida espiritual é o domínio, né, das inclinações da carne. Então, e o viver ao consciente, viver consciente no espírito. Ou seja, você consegue dominar o pecado não para você fazer, mas você consegue fugir do pecado, resistir ao pecado. Tá? Então, a teologia de Paulo, ela também enfatiza o homem em seu estado completo, como corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses fala sobre isso, no capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Então, é bem esclarecedora essa palavra, né? Que fala para a gente conservar nossa mente, corpo, alma e espírito, né? Preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 2 Pedro, né, no capítulo 2, versículo 13, né, a gente também vê uma semelhança nos ensinamentos que fala assim, ó, recebendo a paga da sua justiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Nódulas são eles e máculas, deleitando-se em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Está vendo? A diferença, a pessoa tem prazer na carne, não em Deus. Então, se ela não conservar o corpo dela no Espírito Santo, mas sim conservar o corpo dela no prazer da carne, vai ficar, né? Não vai cumprir o que Cristo recomendou. Então, 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, que é um ensinamento de Paulo, né? E escrevi isto mesmo, para que chegando eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam me alegrar, tá vendo? Confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós, tá vendo? Como ele se alegrava com a alegria dos outros irmãos, né? E ele não queria ter tristeza, né? Que as pessoas desobedecessem o que ele ensinou, né? Por meio de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, também recomenda, ó, e vós que tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito. Hoje em dia tem esse lance, né? Se o apóstolo, se o presbítero, se o diácono imita o pastor, as pessoas criticam, né? Mas imitar mesmo, irmãos. Está imitando coisa boa, não está imitando coisa ruim, não. Claro que com o tempo certo, Deus vai criar, né? Aquela pessoa ela vai criar o seu próprio, Deus vai colocar no coração, né, o seu próprio maneira, né, sua própria maneira, vai lhe revelar. Mas enquanto isso, se inspire mesmo em homens de Deus. Isso não é vergonha não, irmãos. Né? Que é melhor nós nos inspirarmos em homens de Deus, em pregadores, né, que falam coerentemente, óbvio, né, ensinadores, do que em pessoas mundanas, né, os filhos do diabo que tem por aí. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos, né, e mais cortante do que qualquer outra espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, essa palavra, né, nos diz muito, né, que nos inspira muito. Fala que a palavra de Deus ela penetra, né, nos locais mais difíceis que o homem jamais vai ter acesso, né, de uma maneira espiritual por si só, mas somente por Jesus Cristo, pela fé, pela palavra de Deus. Vendo? O que Paulo tinha de conceito sobre o pecado, irmãos? Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, para que assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado é uma realidade, e Paulo apresenta como uma herança de Adão, né? Até porque o pecado reinava na morte, né? A gente era perdoado dos pecados, mas os animais tinham que morrer, né, como sacrifício, né, para o holocausto e tudo mais. Hoje em dia não precisa mais de nada disso, porque Cristo ele já veio,
e já pagou a dívida, né? Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, né, porquanto todos pecaram. Então isso é óbvio, né? Antes o homem ele comia da árvore da vida, que renovava a sua vida, e o homem poderia viver eternamente, né, em pureza de coração e mente e tudo mais. Mas conforme ele pecou, ele adquiriu, né, a morte. A sua paga foi a morte. Vai morrer aos poucos, né? Vai envelhecer, não vai poder mais comer do fruto, e aí a morte passa a todo descendente que veio após ele, né? E assim, essa é a nossa única certeza que nós temos, né? É uma das únicas certezas que nós temos, se assim Cristo não voltar e não nos resgatar antes, né? E Adão ele fora criado para viver eternamente e continuaria nessa condição se não, né, houvesse pecado. Toda a criação sofre por causa do pecado. Este é universal e afeta toda a natureza e não somente o homem. Então Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22 diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação do Filho de Deus, porquanto a criação ficou sujeita, a vaidade, não por sua vontade, né, mas por causa daquele que a sujeitou, né, na esperança que também que a própria criação, né, há de ser liberta do cativeiro da corrupção, né, para a liberdade da glória do Filho de Deus, né, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, né, e está com dores de parto até agora, né, por causa da vaidade do homem de querer adquirir sabedoria e conhecimento, né, assim como foi lhe apresentado aquele fruto, né, a Eva, né, ela cobiçou por causa que ela ia ficar inteligente, mais do que já seria, e aí ela acaba caindo, né, que gerou ali a cobiça, né, esqueceu-se do mandamento de Deus. E assim é o ser humano nos dias de hoje, né, conforme ele vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sucesso profissional, né, vai se dando bem na sua carreira, né, ele acaba que se esquece do mandamento de Deus de não pecar, né? Ou seja, não comer do fruto. Mas Jesus Cristo é um novo fruto, né? Se nós comermos, né? Se nós colocarmos em nosso coração, né? Comermos da sua palavra, do seu mandamento, né? Ainda que a gente morra nessa vida, nós viveremos na outra eternamente com Ele. Então, o conceito de Paulo sobre a pessoa de Cristo, irmãos. Nós vimos aí o que Paulo achava do pecado, né? Que o pecado era a herança de Adão, né? E tudo mais. E que Cristo é a redenção desse pecado. Então, o que Paulo acha de Cristo agora? Cristo ele foi o tema central da pregação de Paulo, né? Ou seja, a morte para os nossos pecados fossem apagados, né? E consequentemente as nossas almas resgatadas e alcançarmos reconciliação com Deus. Então, a gente vê que ele considerava a morte de Cristo isso daí, né? Que a reconciliação do ser humano com Deus para que nossos pecados fossem apagados. Então, no ensinamento de Paulo abrange também a vinda do Senhor, e ele se destaca essa vida em duas fases: para arrebatar a igreja, onde não será visto por nenhum incrédulo, né? Pelo mundo, nem por nenhum incrédulo. E Jesus vindo em glória que é o segundo ponto, para implantar o reino do milênio aqui na terra. E aí sim essa vinda será visível e todo o olho verá essa vinda de Jesus Cristo, né? Para arrebatar a igreja. Aí essas palavras estão escritas lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 52, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, né? E para implantar o milênio, né, em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 30, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Não, 2 Tessalonicenses, desculpa, irmão. Então, o conceito de Paulo sobre o Espírito Santo, irmãos. A gente viu o conceito de Paulo sobre o pecado, o conceito de Paulo sobre Jesus Cristo, né? E agora o conceito de Paulo sobre o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo no ministério do apóstolo Paulo era real. E Paulo ele nos orienta ao quê? A termos uma vida totalmente voltada para a submissão ao Espírito Santo.
Irmãos, então a santificação, o crescimento, a graça é o fruto de viver no Espírito, irmão. Então o Espírito Santo é Deus operando no aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ou seja, operando na igreja, né, que é o corpo de Cristo. Então a igreja ela aparece como o quê? Corpo onde Cristo é a cabeça. Então o Espírito Santo ele atua no aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então esses são os conceitos do apóstolo Paulo sobre esses temas, né, centrais da Bíblia, tá? Irmãos, assim a gente termina a segunda aula de teologia bíblica do Novo Testamento. Até a próxima aula. Fique na paz do Senhor. Amém.